Olá, pessoal, voltamos para continuar a segunda parte do nosso tema de hoje. É o que a gente está falando, pessoal? A gente está falando o que é o tempo de Deus, né? O que a gente viu na primeira parte? O que é esse tempo de Deus, pessoal? Que foi? A gente viu que é um conceito, né, que a maioria dos espiritualistas, das pessoas religiosas fala, né, que é um momento oportuno para que a vontade de Deus seja cumprida na nossa vida, o nosso propósito. Então, na nossa vida, a vida espiritual, tá? É o momento oportuno que a gente coloca aqui aquilo, a vontade de Deus para ser cumprida. Então, é aquele momento do despertar que você começa a mudar a sua consciência da cronologia para o Kairos. A gente viu isso aqui na primeira parte, né, pessoal? Que ele diz que o tempo de Deus é chamado de Kairos, que é uma palavra grega, né? Que conta a história lá, porque veio da história do que o Cronos, que era o pai, teve um filho que era Kairos. Olha aí, pessoal. Essas pessoas contam, tá, como uma história, mas você vê que no fundo tem verdade. Por quê? Porque esse filho tá falando do que é Cristo, tá? Representa Cristo e Deus é o Pai dos tempos, das todas as coisas. Então, e esse Kairos, que na mitologia grega é uma representação de Cristo, porque Cristo é o tempo de Deus, tá? Por isso que ele diz: eu sou hoje, agora e eternamente. Então, ele é o tempo, ele é o tempo de Deus, tá? Então, quando você está em Cristo, por isso, pessoal, tá? Esse estudo aqui vai clarear sua mente, tá? Esse estudo aqui é para fazer você. Vá para lá aí, abaixa isso aí que eu tô gravando aqui. Bora. Olha, vem com uma zoada aí, ó. Na hora que eu tô explicando a você sobre Cristo, sobre Jesus, tá, pessoal? Opa aí, tá? Então, esse tempo, né? Que é Cristo, que ele é o hoje, agora e eternamente. Então, ele é o hoje, agora e eternamente. Não é assim que a Bíblia fala? Lá em Hebreus, é o apóstolo Paulo. Então, isso aqui vai demonstrar, tá, pessoal? Que eu tenho visto muitos espiritualistas, até evangélicos, né? Cristo é o centro da espiritualidade. Sem Cristo, não tem espiritualidade, tá? Vou deixar bem claro aqui, sem Cristo, se a gente não entrar nessa frequência crística, na frequência de Cristo Jesus, a gente não entra na espiritualidade, a gente não está no templo de Deus. Eu tenho que deixar isso bem claro, porque parecendo que tem algumas pessoas que falam que Jesus não foi tão importante assim e tal. Ele é comparado com os outros, com Buda, com não sei quem, tá? Porque essa pessoa não conhece nada de Cristo, não tem profundidade de quem é Jesus Cristo que esteve aqui. Ele não tem consciência. E os apóstolos tinham consciência disso, tá? Porque a nossa espiritualidade, ele é o centro. Ele é o centro de tudo da nossa espiritualidade, tá? Jesus Cristo, tá, pessoal? Então, que é o quê? Que ele fala que Kairos, né? Ele fala que é uma palavra grega que significa momento certo ou momento oportuno. Momento presente, né? Momento oportuno ali. Que eram noções que o grego tinha do tempo.
Aí ele fala que esse Kairos surgiu pela mitologia grega, né? Pelo Kairos era o filho do Cronos, que é o deus do tempo, da estação. Ao contrário do pai, o filho, né? Ele expressava e considerava metaforicamente o tempo. Então, para esse filho não existia tempo, tá? Ele fala que no âmbito religioso, né, a gente viu que esse Kairos, o tempo de Deus, representa o tempo espiritual, né? Que a maioria aí fala que o tempo espiritual é diferente do nosso tempo aqui cronológico. Aí ele fala que Kairos não tem linearidade, né? Não é linear. Lá acontece coisa do passado, do futuro ao mesmo tempo, tá? Entende? Aí o que é que ele fala mais? O que é que a gente vê? Ele disse: pode-se entender que o chamado a Kairos, então, aquele que é chamado para o tempo de Deus, que é o momento oportuno, único, que é para poder estar no presente tempo, espaço físico. Então, é para você viver o momento presente do espaço-tempo físico. Então, todos aqueles que são chamados para o Kairos, o tempo de Deus, tem que viver esse momento oportuno, o momento presente nesse tempo físico. Então, não pode ficar lá no futuro, nem para o presente, é aqui. Ah, o que é que está acontecendo é agora, tá? É isso que a gente tem que viver. Então, todos que são chamados, né, desperta a consciência, são chamados para isso, tá, pessoal? Aí, o que é que ele diz mais? Ele diz que o tempo de Deus só é possível estudar quando a gente estuda a palavra de Deus, a Bíblia, né? Que fala que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Tempo de plantar, de colher, nascer, de viver e de morrer. Foi um tempo criado por esse Deus, o qual a gente vive aqui. Mas esse não é o tempo de Deus, tá? O tempo de Deus se manifesta nesse tempo que ele criou, que a gente conhece como Cronos, que a gente conta o tempo, que é a cronologia. Por isso que no mundo espiritual você não conta o tempo. A que horas foi que aconteceu lá? Que dia? Foi que ano? Você não sabe. Só a consciência quando muitas pessoas que tiveram EQM, foi isso que elas perceberam. Elas disseram, não, nossa, eu passei, parece que eu passei anos lá. Entende? Mas quando ela voltou pro corpo, né? Corpo físico, a consciência, ela começou a perceber e pensar que, nossa, há quanto tempo eu fiquei aqui? Você ficou aí umas meia hora aí, 20 minutos aí, o máximo. Nossa, foi isso mesmo? Então, ela começa a perceber que lá existe um tempo e aqui outro, tá? Aí o que mais que ele falou? Ele falou que o tempo de Deus está relacionado ao tempo da oportunidade para o cumprimento do seu propósito e da vontade de Deus. Então, o tempo é feito de Deus para quando você chega, o tempo de Deus, que é o despertar, para você fazer o propósito e a vontade de Deus. Não pode medir ou cronometrar o tempo de Deus, tá? Ele fala que não pode. Aí ele fala que a palavra grega kairos e cronos, né? Que veio do grego, né? Temos uma ideia de o que significa o tempo de Deus. Quando a gente divide esses dois tempos, a gente tem uma ideia, só uma ideia, tá? Não significa que é verdadeiramente, mas pelas experiências da consciência das pessoas, é essas coisas que acontecem, tá? Então ele fala que Deus criou o Cronos, né? É o que a gente vive aqui nessa realidade agora.
o Cronos, que eu estou contando o tempo aqui para terminar em 1 hora, tá? Isso é o Cronos, que ele fala que é o tempo cronológico, que todo ser humano está ligado a esse Cronos, a consciência da pessoa. Mas o Senhor não pode ser limitado por esse Cronos. Então, Deus não está limitado nesse Cronos, pois ele é eterno, sempre existiu e sempre existirá, e é imutável. Então, sempre existiu. Deus não sabe quanto tempo Deus já existe. Você sabe? Ninguém sabe. Mas é uma ideia de que essa consciência já existe há muito tempo. Então, a gente sabe quanto tempo a gente já existe com Deus? A gente não sabe. Porque a nossa consciência, que é a nossa verdadeira pessoa, tá? Ela é atemporal, não existe tempo também. Então, quando é que a gente surgiu? E a gente surgiu aqui na Terra quando Deus fez a Terra e o tempo. Mas a nossa consciência, quando surgiu? Tá? A gente não sabe também, tá, pessoal? Porque a gente não sabe também como é que da onde surgiu Deus, tá? Aí outro ele fala que, né, o amor, aí ele fez a comparação do amor, que existe qualidades do amor, amor ágape, filos e ero. Então existe a qualidade, né, para a gente, como é, delimitar o tempo kairos para o tempo cronos, né? Então existe essa qualidade. Aí ele fala que o Cronos é um tempo e espaço que designa o tempo e espaço que está ligado à cronologia, que pode medir. Então, aqui a gente pode medir o tempo, contar o tempo aqui, ó. Tá contando ali, ó. Eu tenho que terminar em 1 hora, tá? Tá contando o tempo. Por isso que às vezes eu tô gravando aqui, eu tenho que olhar pro tempo aqui, porque eu tô falando aqui, senão eu ficava falando aqui. Tem que ter um tempo, né, pessoal? Aqui é assim, para as pessoas assistirem, né? Aí ele fala que o Kairos é um tempo, é um momento oportuno que é decisivo na consciência da pessoa. É um momento marcante quando o Senhor ordena que o que está parado comece a se mover. Então, se você está parado espiritualmente, comece a se mover. Comece a trabalhar espiritualmente, fazer aquilo que você vê fazer. Assim, cada dia que nasce, vem algo novo. Então, cada dia que nasce é uma oportunidade de a gente fazer algo novo aqui, tá? Fazer o bem, né? Aí, o que é que a gente viu mais na primeira parte? Ele diz que aquele que está no tempo de Deus, ele tem um coração que confia, descansa no agir, mesmo passando aflições. Então, aquela pessoa que entrou nessa frequência, né, do tempo de Deus, que é Cristo, ele mesmo nas aflições, ele não desiste, ele acredita na promessa. Aí ele fala, o tempo compreendido pelo homem carnal é o tempo crono. Então, o homem carnal, o homem do ego, ele compreende o tempo aqui, o cronos, que ele pode medir. Que vem o relógio, né? E da competitividade. Então, aí que entrou a competitividade para o homem, tá? O tempo de Deus, o Kairos, não é limitado por esse tempo humano, por essa ação humana. Não é limitado. Tá? Aí o que é que a gente viu mais? Que aquele que está no tempo dele, ele não anda angustiado, né? Quando a pessoa que vive no tempo Cronos, ele sai constantemente do tempo de Deus. Quem é que sai? A consciência. Porque a nossa consciência está aqui, a gente percebe aqui o Cronos, que é o tempo cronológico. Tá? Mas quando a gente está no tempo de Deus, foi chamado o tempo de Deus, para viver o tempo de Deus, a gente sai um pouco desse tempo. Tá?
É importante para que a gente não ande angustiado, não traga ansiedade para a gente. Aí ele fala, e qual é o tempo de Deus? Ele faz a pergunta, é o Kairos, que o Kairos representa o filho lá do Cronos, que é Cristo, tá? É uma representação de Cristo. Aquilo configura para receber a espera alcançada da promessa. O melhor tempo para a nossa vida. Então, o melhor tempo para a nossa vida é quando a gente entra nessa frequência de Cristo, do Filho de Deus, tá? Que é o tempo de Deus. Aí ele fala, tem que esperar o tempo desse acontecer, tá? Porque o fruto colhido na árvore é mais saboroso do que aquele que já foi colhido antes. Ele disse, isso se compara à nossa visão espiritual, à nossa vida espiritual. Aí ele fala, o tempo de Deus é perfeito como o caminho também é perfeito, né? O que a gente não entende, né? É seu propósito divino na nossa vida. Então a gente não entende isso. Ele está no controle de tudo, desde a eternidade até a eternidade. Tá? Aí ele falou mais o que aqui? Então, aquele que compreende a soberania, ele tem que entrar na paciência. Tá? Mas a agitação do dia a dia frenético, né? Desses últimos tempos, que agora o avanço tecnológico muitas vezes são capazes de obter o que queremos agora. Então, tudo a gente queremos agora. Então, em um clique a gente pode ter uma coisa agora. Pede alguma coisa o almoço no agora. Então, tudo está nessa tecnologia rápida. E está entrando aí muitas coisas, tá? Que vai fazer com que você entre nessa coisa de rápido. Tá? Mas o tempo de Deus é diferente, tá? Aí as pessoas caem nessa frequência aí e saem e tem dificuldade de discernir o tempo de Deus. É por isso que agora as pessoas estão com dificuldade de discernir o tempo de Deus. Oh, meu Deus, não vai acontecer mais não. Jesus não voltou, entende? Tem muito falando aí, tá? Ele fala, cadê a segunda parte agora, pessoal? Vamos para a segunda parte. Ele fala, a nossa paciência muitas vezes é revelada o grau de confiança que temos no tempo de Deus. Devemos lembrar que opera de acordo com seu horário eterno, perfeito e pré-ordenado, e não o nosso. Devemos ter conforto ao saber que quando esperamos no Senhor, recebemos energia e força divina. Mas o que espera no Senhor renovarão a sua força. Sobe como asa de água, corre e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Isaías 40:36. Então, ele fala, aqueles que estão nesse chamado, veio pelo tempo de Deus, entrou nessa frequência, tá? Que é Cristo. Ele, como é que se diz? Ele renova a sua força. Ele não se cansa de estar ali. Ah, mas cadê? Ele sabe. É perfeito. Ele sabe que esse tempo cronológico não é o tempo de Deus. Mas o que é que acontece? As pessoas vivem nesse frenético. A consciência dela está pegada à cronologia aqui. Então, ela vive nessa frenética. Então, ela quer tudo por agora. Então, até a percepção do tempo de Deus, ela não consegue, tá, pessoal? Pessoas de igreja, tá? Aí ele fala, outra chave para entender o tempo de Deus é a confiança na verdade. A nossa capacidade de esperar no Senhor está em grande parte relacionada com quanto confiamos nele. Então, é o quanto você está na verdade. Quanto mais você se apoia na verdade, você vai tendo confiança no tempo de Deus. Tá? Quando questionamos o tempo de Deus, muitas vezes é porque buscamos orientação, libertação de uma situação difícil. Então,
é o momento difícil que a gente está passando, aí a gente quer orientação, se libertar daquilo, né? É isso, todas as consciências é assim. Podemos ter certeza que, no entanto, que o nosso Pai Celestial, Deus, né? Sabe exatamente onde estamos, estamos e a nossa vida e cada momento. Ele sabe. Ele e nos coloca lá, ou estamos permitindo que estejamos lá. Tudo para o seu propósito. Então, tudo para a gente fazer o nosso propósito. Ele sabe, ele colocou aqui você, ele vai chamar você, ele vai colocar você na frequência para você não sentir esse tempo cronológico. Você ficar no tempo dele, que é um tempo atemporal, tá? A nossa consciência é isso, pessoal. Aí ele fala, quando esperamos no Senhor, a primeira coisa que experimentamos é a paz. Então, é o que eu falei, tá? É o despertar, aquele que está no despertar, ele sente uma paz profunda. Não há confusão. Então, não há confusão. Ele está tranquilo. A confusão vem quando paramos, quando olhamos para o tempo cronos. Então, quando a sua consciência começa a se ligar a esse tempo crono, a cronologia, aí desprezamos o Kairos, o tempo de Deus. Aí você despreza o tempo de Deus. Quando esperamos o tempo de Deus, não o nosso tempo, tudo é diferente. Então, você sente uma paz, você está... As pessoas até se incomodam com você, tá? O que é que está acontecendo com essa pessoa? Porque a gente entra em outra frequência. Então, é uma frequência, tá? Que a sua consciência percebe o tempo de Deus. Mas precisamos entender que o tempo dele é o tempo de Deus, é o Kairos. Aí que ele explica, na língua grega, as duas palavras para horas, existe a palavra cronos, que é a hora que o relógio marca e que dá origem ao cronômetro. Por isso que vem cronômetro, vem de crono, vem cronometragem, né? Mas existe uma palavra grega que, para esperar, kairos, que também significa tempo, mas é um tempo diferente desse. Porém, não o tempo do nosso relógio, mas o tempo de Deus. É isso a confusão, tá? Que muitos às vezes já se perderam aí. Não vem mais, não tem mais. Cristo não vai voltar mais, não tem isso, tá? Entraram por quê? Porque não estão conectados ao tempo de Deus que é Cristo. Então ele não tem paciência. Foi o que os apóstolos estavam falando. A paciência, produz a paciência, a perseverança, tal. Por quê? Muitos estavam querendo que... Cadê? Já voltou Cristo? Naquele tempo estava tão bem assim. A mesma coisa que hoje está. Cadê? Vai voltar? Não vai voltar nada. Então, teve aqueles que desistiram porque pensando que ia voltar. Mas ele estava pensando que era no tempo Cronos, no tempo do Elon, não no tempo de Deus. O conflito que muitas vezes criamos é quando juntamos o tempo crono com o kairos, como se fosse a mesma coisa. Então, não é. O tempo cronos é diferente. O kairos, você vê que não existe linearidade. Ele fala, o crono é que o relógio está marcando aqui, mas o kairos só Deus conhece. Então, é um tempo que só Deus... É por isso que Cristo falou. O dia e o tempo que vai acontecer, né? Que só Deus sabe. Então, só Deus sabe. É por isso que tudo que precisamos saber é que meu tempo e minha hora chegará. Então, chegará o despertar para você entrar nesse tempo de Deus, no Kairos, tá?
Você entrar no tempo, não ficar seguindo a cronologia aí, a sua consciência, tá? O negócio é que muitas consciências tá tudo apegado aí aqui ao ego e quando tá apegado ao ego, você só repara esse tempo cronológico, tá, pessoal? Esse estudo vai dar o que falar, viu? Eu já tô sentindo já aqui no espírito, tá? Porque tem muita coisa profunda aqui, tá, pessoal? Mas é isso, é pra gente crescer, tá? Aqui a gente tá estudando pra gente crescer. Então, a pergunta é, pra gente crescer, será que a Bíblia fala sobre esse tempo de Deus? É claro, a Bíblia tem que falar, porque já está dizendo o nome, tempo de Deus. Então, a Bíblia fala, então vamos ler. 2 Pedro 3, versículo 8. Não esqueça disto, amado. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Olha aqui, pessoal. Olha o que Pedro traz aqui, lá na carta dele, né? Do apóstolo Pedro. O que é que ele fala? Ele diz assim: não esqueça, amados irmãos, não esqueça disso, amado, né, irmão. Para o Senhor, um dia, aqui para a gente, para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia para ele aqui para a gente. Entende mesmo? Mas ele está aqui não limitando, que significa que 1000 anos é um dia para Deus. Ele está dizendo assim que para ele não existe tempo, né? Mas o tempo começa para você quando você está nesse tempo que é Cristo, o Kairos, é quando você entra na frequência, tá? Aí ele fala, Gálatas 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio, então no tempo oportuno, que é o tempo de Deus, colheremos se não desanimarmos. Então, não desanime, pessoal. Fique no tempo de Deus. Quando a pessoa está desanimando, é porque ela está entrando no cronos, na cronologia. A consciência dela está se apegando a esse tempo aqui que é medido. Mas existe um tempo da sua consciência, que é o tempo de Deus. Espere, tá? Você vai receber a recompensa, tá? Aí, Salmo 90, versículo 4. De fato, 1000 anos para ti são como um dia, de ontem que passou como as horas da noite. Então, da onde Pedro tirou tirou lá na carta dele, o ensinamento, ele tirou aqui de Salmo. Porque olha o que Salmo fala. De fato, 1000 anos para ti, para Deus, é como um dia de ontem que passou como as horas da noite. Tá? 1000 anos, né? E é difícil a gente chegar a 1000 anos, né, pessoal? Então, foi da onde Pedro tirou o que significa o tempo de Deus, tá? Ele deu uma suposição. Não significa que é isso, tá, pessoal? Aí ele fala, Eclesiastes 8, versículo 6. Porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele. Então, é isso, pessoal. Quando Deus, por isso que a espiritualidade, o despertar chegou para a nossa vida, no momento que a gente está sofrendo, tá? Todo mundo é assim, pessoal. Então, é no momento, na hora certa, que a espiritualidade, o despertar, chega para você. É naquele momento de sofrimento. É aí que a espiritualidade age na sua vida. O tempo de Deus na sua vida, o tempo de Deus na minha história. Não é isso que a música fala? Então, chegou o tempo, que é o quê?
chegou a frequência de Cristo, chegou Cristo para você. Aí, Isaías 40:31. Mas aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças. Voarão alto como águia, correrão e não ficarão exaustos. Anda e não se cansarão. Por quê, pessoal? Ele não está percebendo o tempo. Aquele que está esperando no Senhor está nessa frequência, no caminho da espiritualidade, no caminho do despertar, na frequência de Cristo, ele não sente o tempo. Então ele não cansa também. Tá? E vai renovando a força dele, a esperança dele. Então, a esperança dele diminui, aumenta. Mas se você sai dessa frequência, vai para sua consciência, vai para o ego, você entra no Cronos. Então você começa a medir o tempo como aqui. E fica impaciente e pode cair até na ansiedade. Aí, Abacuque 2, versículo 3. Pois a visão aguarda o tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, esperarei, porque ela certamente virá e não se atrasará. Então, olha a visão que Abacuque teve, pessoal. Pois a visão aguarda o tempo designado. Então, o tempo oportuno. Então, o que é que aconteceu com Abacuque? Abacuque foi para o mundo espiritual e teve uma visão que Deus mostrou a ele o fim, falando do fim, que havia o fim, que vai acontecer o fim. Ele disse, pois a visão aguarda o tempo designado, vai ter um fim, pessoal. Ela fala do fim e não falhará. Então, não vai falhar, vai acontecer. Ainda que demore, tá? Demore para a gente, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Se atrasará para quem? Porque às vezes muito vai achar que está atrasado, tá? Aí, quem é que viu lá? A consciência de Abacuque foi nesse tempo, que é o tempo Kairos, o tempo que é conhecido pela maioria dos grupos, que é o tempo espiritual. É onde o passado, o presente e o futuro estão tudo junto nesse tempo. Tá? Abacuque, a consciência de Abacuque foi lá. Ele teve a visão. Aí, Efésios 2, versículo 10. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Então, em Cristo Jesus. Somos realizados em Cristo Jesus essa criação. Para fazer boas obras, a qual Deus preparou antes de nós praticar. Então, Deus já tinha preparado a gente antes da gente praticar. Então, era no qual tempo? No tempo dele, no tempo de Deus, que vai acontecer aqui nesse crono, no tempo que ele criou aqui na cronologia. Entende, pessoal? Você entende agora como está profundo esse estudo? Aí, agora, Hebreus 6, versículo 12. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imite aquele por meio da fé e da paciência receberam a herança prometida. Então, aqueles que Abraão, Isaac, né, receberam a promessa, tá? Então, não seja negligente, não torne negligente, mas imite a fé daquelas pessoas. Abraão, Isaac, que teve paciência em esperar a herança prometida de Deus. Tá? Eles não estavam vendo, mas estavam na fé, estavam crendo com paciência, esperando essa promessa. Tá? O qual eles vão alcançar, tá? Aí, o que mais aqui, pessoal? Gálatas 4, versículo 4. Quando chegou
quando chegar a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, pessoal, você viu que tinha aquele povo, tinha a promessa de que ia nascer um filho de uma virgem que ia trazer a promessa, o restabelecimento de Israel. Mas muitos israelitas não entenderam, tá, pessoal? E Deus deu sinal, né? Vai acontecer isso, de uma grávida, tal. Não foi isso que a gente estuda na Bíblia, foi mostrando? E aí Cristo veio, né? Deus enviou o filho dele. Então, mas já chegou o tempo da plenitude, que Deus enviou seu filho. Então, quando Deus enviou o seu filho, chegou o tempo. Então, chegou, quem é o tempo? É Cristo. Então, chegou o tempo da plenitude para quem? Para as consciências que estão aqui. Chegou o tempo e ele foi nascido de mulher, nascido sob a lei. Nasceu sob a lei lá de Moisés, né? Não é isso que era o judeu lá seguia? Então, é isso. Então, a plenitude do tempo, quando chegou a plenitude, Deus enviou seu filho. Então, esse tempo é Cristo, é o Filho de Deus. Tá? Aí, o que é que ele fala mais? Lamentações 3, versículo 25. É isso? É isso. O Senhor é bom, mas o Senhor é bom para o que espera nele, para aquele que busca. Então, o Senhor é bom para aquele que espera, para aquele que entrou no chamado, despertou a consciência. Então, ele está na espera do tempo de Deus, não esperando segundo a cronologia que foi criada aqui. Essa pessoa entrou no tempo, né? Está esperando ele, porque para que aquele que o busca. Então, aquele que o busca trabalho da espiritualidade, ele está buscando esse tempo de Deus, para a consciência dele entrar nesse tempo, tá? Então, uma pessoa que trabalha, ele não fica agoniado, pessoal, ele não sofre de ansiedade, depressão, sabe? Ele não sofre isso. É por isso que eu pergunto, pessoal, como é que essas pessoas da igreja aí, a maioria religiosa, estão tudo com ansiedade, caindo em depressão. O que é isso, pessoal? Demonstra que essas consciências não estão linkadas, não estão na frequência de Cristo, do Filho de Deus, que é o tempo de Deus. Aí, o que é que ele fala mais? Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, daquele que são chamados segundo o seu propósito. Então, aquele que são chamados para segundo o propósito de Deus, ele entra nesse tempo. Então, todas as coisas, então, até as ruins, vai cooperar para o bem dessa consciência. Tá? Não tem para onde correr, pessoal. Você quer que eu corra para onde? Para que tempo? O tempo Kairos ou o tempo Cronos? Me diga aí. Para que tempo você quer que eu corra? Aí ele fala, Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, quem está debaixo do céu, há um propósito, há um tempo determinado. Tá? Mas aquele que entra no tempo de Deus, ele sai fora desse tempo. Tá? Quando ele entra no tempo de Deus, é para ele esperar que vai acontecer o propósito na vida dele. E ele vai colocar esse propósito debaixo desse céu. Então, por isso que é o momento presente. Então, quando você estiver aqui, pessoal, é a oportunidade de você fazer o bem. Tá? Por isso que quem despertou verdadeiro não segue esse tempo aí cronológico, tá?
não segue. A consciência dele está em outro tempo, mas ele vive aqui, mas não seguindo cronologicamente. Aí, o que é que a Bíblia fala mais, pessoal? 2 Coríntios 6, versículo 2. É isso, pessoal? É isso mesmo. E eu ouvi, pois ele diz, eu ouvi no tempo favorável, tempo aceitável, né? E socorri no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da sua salvação. Então, por quê? Porque quando chegou a espiritualidade que o apóstolo Paulo está falando, hoje é o dia favorável. Hoje é o dia que Deus preparou para você. Então, não endureça o coração. Tem muita gente que está chegando o dia dela, do despertar dela, e ela está endurecendo o coração. Quando ela está assistindo aqui meu vídeo, pessoal. Chegou seu dia e ela endurece. Para que você está fazendo isso, pessoal? Você não está endurecendo, pai. Tá? É o dia, é o socorro, né? Socorri no dia da sua salvação. Digo agora que é o tempo favorável, então o tempo aceitável. O tempo certo, que é o quê? O tempo Kairos. Agora é o dia da sua salvação. Então esse tempo favorável, aceitável, o tempo certo, é o tempo do dia da sua salvação, o tempo que você despertou, tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Gênesis 1, versículo 14 e 15. Disse Deus, haja luminária no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirva ele de sinais para marcar as estações, dias e ano. E sirva de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra, e assim foi. Então, aqui em Gênesis fala que Deus, né, haja no firmamento, então, no firmamento daí do céu, o quê? Como é que se diz? O sol e a lua, né? Então, que separe o dia e a noite. E que possa marcar a estação, dias e ano. Então, é por isso que a gente está aqui no tempo Cronos, que é o tempo que esse Deus criou, tá? Luminares do firmamento, que esse luminário um vai iluminar o dia e o outro vai iluminar a noite. É claro, pessoal, tá claríssimo, tá? A Bíblia é claríssima, não entende porque não quer. Aí Jó 8, versículo 9. Pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nosso dia na terra não passa de uma sombra. Olha o que Jó falou, pessoal. Jó, né? O que estava sofrendo lá, né? A aprovação, tá? Olha o que ele fala. Pois nós nascemos ontem. Para Deus, parecendo a gente tá aqui há muitos anos, né? Se você vive até 80, 100 anos, mas isso não é nada para o tempo de Deus. Ele diz, não sabemos nada. Então, não sabemos de nada, pessoal. Nosso dia na Terra não passa de uma sombra. Então, não passa de uma sombra. A gente existe, daqui a pouco não existe mais. Então, aproveite o presente. Qual é a minha pergunta? E por que temos que aproveitar esse momento presente? Por quê? A nossa vida é como a sombra. Você entende agora, pessoal? Aproveite agora. Esse é o momento que Deus está dando. Então, pessoal, quando você estiver sendo tocado pela espiritualidade, chamando você para a espiritualidade, para você entrar nesse tempo de Deus, você fica endurecendo o coração, aí, então, se hoje é o dia aceitável, foi o que o apóstolo Paulo falou lá em Coríntios. Hoje é o dia da sua salvação. Então, é hoje que você tem que entrar nessa frequência. Aí, Jó 14, versículo 1 e 2. Então, vamos ver o que é que Jó fala aqui, tá, pessoal? O homem nascido de mulher vive pouco tempo. Olha
a informação que Jó está trazendo. O homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muita dificuldade. Brota como a flor e murcha. Vai-se como a sombra passageira. Não dura muito. Então, qual é o homem que ele está falando que é nascido de mulher? Então, quem é que nasceu aqui de mulher, pessoal? É o nosso corpo, né? A nossa carne. Mas o homem nascido de mulher não é a sua consciência. Então, quem é que morre? Quem é que tem dificuldade aqui? O homem que foi nascido aqui de mulher. Ele vive pouco tempo aqui. Mas a nossa consciência é eterna, pessoal, tá? Ela é atemporal também, como Deus é atemporal. Tá? Então, é isso que a Bíblia esclarece claramente na nossa estampada cara e muitos não percebem. Então, quando o apóstolo Paulo fala lá, ao homem está determinado morrer uma só vez. Qual é o homem? O homem nascido de mulher. Não é a consciência do homem. Por isso que tem um bocado de idiota aí que está atrelado ao seu ego cronológico aqui. Aí diz que só está determinado o homem a ter uma vida, a morrer só uma vez. Sim, o homem nascido de mulher, aquele morreu, está determinado a morrer. Tá? Como esse meu avatar aqui vai sumir, tá? Vocês conhecem esse meu avatar como aqui? Samuel, né? Ele tem o nome aqui, porque eu nasci da barriga da minha mãe. Tá? Aí chegaram lá, me registraram na maternidade lá, colocou lá o meu nome, Samuel de Jesus. Ainda bem que colocou de Jesus, né? Tá certo, pessoal? Tá explicado isso? Então, isso aqui elucida muita coisa, tá? Então, tem um tempo determinado aqui que esse homem passa, ele vai morrer, tem dificuldade, ele vai brotar como uma flor, depois vai murchar a flor dele. É como uma sombra que vem e vai, tá? Aí ele fala aqui, Jó 14:5. Jó tá retado aqui, vou estar falando sobre esse tempo aqui do homem que não tá de brincadeira. Ele botou, escatarrou tudo para fora. Você vê que é com uma aprovação faz, né? Aí ele fala, o dia dos homens estão determinado. Então, o dia dos homens que nasceram de mulher. Tu decreta o número dos seus meses, estabelece o limite que ele não pode ultrapassar. Então, está determinado aqui, tá? Deus já sabe lá o momento que eu vou partir daqui, tá? Quem é que morre, pessoal? O homem nascido de mulher. Quem foi que nasceu de mulher? Samuel de Jesus Santo. Então, daqui a pouco aí tem lá a cruz lá. Aqui, já Samuel já foi. Não é isso que acontece? Está acontecendo agora com muitas pessoas, tá, pessoal? Porque há um tempo determinado para esse homem aqui, tá? Que foi determinado por quem? Por esse Deus que fez a luminarte, o dia, ele fez, determinou. Mas a sua consciência é eterna, tá? Não morre. Por isso que o tempo de Deus e o propósito de Deus não está de acordo com o tempo determinado que a gente vive aqui. Aí ele fala, Salmo 37, versículo 10 e 11. Há um pouco de tempo e o ímpio não mais existirá. Por mais que você o procure, não serão encontrados. Mas o humilde receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Então, os ímpios vai sumir, pessoal, tá? Aquele que estão aí numa frequência baixa, não está na frequência humilde, que é a frequência de Cristo. Por isso que Cristo disse, vinde toda a mim que está cansado e aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Então, você tem que entrar nessa frequência.
você vai herdar a terra e vai desfrutar do pleno bem-estar nessa terra. Tá, pessoal? Aí, o que é a Bíblia fala mais, pessoal? Salmo 90, versículo 9 e 10. Todos os nossos dias passam debaixo de teu furor. Vão-se como um murmúrio o ano de nossa vida e chega a 70, 80 anos para que tenha mais vigor. Então, para que tenha mais vigor, cuida da sua... Vai chegar até os 80, tá? Eu não sei se eu vou chegar lá, tá, pessoal? Aí ele fala, chega até os 80 quem tem mais vigor. Entretanto, são anos difíceis, pois a vida passa depressa e nós voamos. Então, é isso, pessoal. Aqui, a nosso avatar, enquanto a nossa consciência está aqui, você tem que entender isso. Que a gente pode chegar a 80, mas vai ser esse dia difícil e cheio de sofrimento, pois a vida passa. Então, vai passar isso. E nós voamos. Aí, o que mais, pessoal? Salmo 90, 12. Ensina-me a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Então, ensina a nos contar os nossos dias de vida aqui para a gente aproveitar, pessoal. Para a gente alcançar um coração sábio, a gente aproveitar esse momento de experiência que a nossa consciência está aqui. Aproveite, pessoal. Entre na frequência dimensional, a frequência de Cristo, para você vai aproveitar também as coisas dessa realidade, mas de acordo com a frequência dimensional, a frequência de que não de acordo como está aí. E você não perder a conexão, a ligação que você tem com Deus, tá? Vai ser maravilhoso, pessoal. Aí, Salmo 39, versículo 4 e 6. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba qual frágil sou. Então, olha o que o salmista estava pedindo a Deus para mostrar a ele, tá? Abrir o tempo lá, o tempo de Deus, mostrar a ele o fim da vida dele, que ele ia ter aqui na Terra, né? No Cronos. E o número dos dias de vida que eu ia ter. Será que eu vou morrer jovem? Eu vou morrer mais velho, com 80 anos? Será que eu vou morrer criança? Como é que vai ser, Senhor? Porque eu saiba quão frágil eu sou. Então, eu sou frágil. Isso demonstra que a nossa fragilidade aqui. Desde os meus dias, o cumprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. Então, diante de Deus, a minha vida aqui não é nada. E tem um bocado de orgulhosos aí, tá, pessoal? Nossa, pessoal, é brincadeira, não é fácil. Mas aí o que é que ele fala? De fato, o homem não passa de um sopro. Um sopro de Deus, né? O homem não passa disso. Sim, cada um vai e volta como uma sombra. Então, cada um, esse sopro, sai de uma vida e volta de novo. Cada um sai e volta como uma sombra. E vão se agitar, amontoando em riqueza, sem saber que ficará com ela. Então, a pessoa que acumula a riqueza sabendo que não vai ficar com ela. Por isso que eu falo, pessoal, nada aqui é seu. Se você veio nessa vida, você é uma pessoa que tem posse aí, tá? Sua família, você nasceu em uma família que tem posse, não é seu, tá? Você que é desperto verdadeiramente, você vai perceber que isso não é seu. Mas se você não é desperto, o que é que vai acontecer? Você é uma pessoa ainda que precisa entrar nesse tempo de Deus, nesse despertar, tá?
Então, você vai ser enganado por essas coisas. Então, porque você é como um sopro, é como a sombra, que vai, cada um vai e volta com a sombra. Então, é como a sombra. Sombra vai e depois volta. Vai e volta. O pior é que quando você volta, você não lembra mais de nada de outra vez. A sua consciência, né? E vão se agitando, amontoando riqueza sem saber que ficará com ela, sem saber que se vai ficar com ela, porque você vai morrer. Entende, pessoal? O engano está muito grande aqui nessa realidade, pessoal. Aí ele fala, Eclesiastes 1, versículo 9 ao 11. Vamos ler aqui. O que foi tornará a ser. O que foi feito fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Então, não há nada de novo. O que aconteceu vai acontecer de novo. Haverá algo de que possa dizer: veja isto, é novo. Será que é novo aqui? Então, o que já aconteceu aí vai acontecer de novo. Não, não, já existiu há muito tempo. Então, as coisas que já aconteceu e vai acontecer que já existiu. Foi tanto que agora uma irmã do meu canal mostrou aqui que a gente entrou nesse ano 2025, é o calendário todo de 1969. Está se repetindo. Aí ele fala, até vou olhar nesse ano o que aconteceu nesse ano, tá? Em 1960. Porque pode repetir o que aconteceu naquele ano acontecer agora. Então, vou ver o que é que aconteceu lá naquele ano. Vou até pesquisar. Se vocês puderem pesquisar também aí no Google aí, doutor Google aí, tá? Que ele vai lhe dar os fatos que aconteceu, tá? Você vê notícia do ano de 69, você vê essas coisas que aconteceram naquele ano, então pode repetir acontecer agora em 2025, tá? Já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra do que viveu na antiguidade. Então, a nossa consciência não se lembra. Talvez a gente viveu nesse ano e a gente não se lembra. Tá? E aquele que ainda virão, tampouco serão lembrados. Então, aquele que virão para a cronologia, para o tempo, não será lembrado. Pois quem vieram depois dele. Então, quem vieram também depois dele. É um trabalho de casa aí para vocês, tá, pessoal? Vocês pesquisarem aí o ano, o que aconteceram, notícia, né? Do ano de 1969. Porque o calendário de janeiro de 2025 começou igualzinho ao janeiro de 1969. Veja o que aconteceu nesse ano, tá? Veja se tem notícia aí, tá? Aí, aquilo que é, já foi. E o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Então, tá voltando, né? É o tempo voltando aí. Então, o que aconteceu, vai acontecer de novo também. Não tem nada de novo debaixo do céu, que ele falou. Aí ele fala, Eclesiastes 3, versículo 10 e 11. Tendo visto o fardo que Deus impôs aos homens, ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então, é o que está acontecendo agora com os homens. Você não consegue compreender por que Deus fez isso. Por que Deus colocou a gente nesse tempo aqui, pessoal?
tá? Alguns estão começando a compreender que é para ele ter a experiência, para evoluir, andar, fazer a vontade de Deus aqui, tá? Tem uns que estão compreendendo, tem outros que não estão compreendendo esse propósito de eternidade. Ele não entende. Aí, Atos 3, versículo 19 até o 21. Arrepende-te, pois, e volta para Deus, para que seu pecado seja cancelado, para que venha o tempo de descanso da parte do Senhor. Então, existe um tempo. Qual é o tempo de descanso? É Cristo. Por isso que ele disse, vinde todos que está cansado, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Encontrarei descanso para vossas almas. E ele mande o Cristo, o que foi designado Jesus. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há tempo, por meio dos seus santos profetas. Então, olha o que o apóstolo, Pedro, arrepende-te e volta para Deus para você, para que venha para o tempo do descanso. Então, o tempo de Deus é um tempo de descanso para a nossa consciência, para a nossa alma, E ele mande Cristo, que é Cristo, Se diz, vos designou, foi designada a Jesus. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo de Deus. Então, Cristo está no céu até que chegue o tempo de Deus que restaurará todas as coisas. Como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Então, já teve profecia sobre isso. Os profetas falaram aí sobre Cristo, que ele ia restaurar a Israel. Mas qual? Israel, essa nação aí que você está vendo? Não só essas. É Israel espiritual. Tá? Aí, o que mais, pessoal? Romanos 13, versículo 11 e 12. Faça isso compreendendo o tempo que vivemos. Chegou a hora de você despertar do sono, porque agora a nossa salvação está próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixamos de lado a obra das trevas e revestimos da armadura da luz. Então, é isso, pessoal. Chegou o seu tempo de despertar, chegou o momento de você entrar nesse tempo de Deus. Tá? Você precisa entrar nesse tempo de Deus. Porque até agora você está no tempo cronológico. Tá? Você tem que sair da noite e entrar no dia. Vestir a armadura da luz. Tá? Que é o trabalho da espiritualidade, Aí, o que é que a Bíblia fala mais? 2 Timóteo 4:2. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Então, olha o que o apóstolo Paulo manda fazer, o Timóteo. Pregue a tempo e a fora de tempo. Então, no tempo de Deus e fora do tempo de Deus. Repreenda, corrija as pessoas, corrija o erro, exorte com toda paciência e doutrina. Então, é o que eu estou tentando fazer aqui, tá, pessoal? Estou com toda a paciência explicando aqui cada detalhe para que vocês tenham, tá? Aí o que é que ele fala mais? Hebreus 3, versículo 13. Ao contrário, encoraje um ao outro todo dia, durante o tempo que se chama hoje. Então, durante o tempo que se chama hoje é Cristo, tá? De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então, não endureça, pessoal, o coração. Cristo está aí hoje. Você pode entrar nesse tempo de Deus, que o tempo de Deus é Cristo. Por isso que ele diz,
Cristo é hoje, agora, Cristo é o agora, é hoje e o eternamente. Então, ele é o tempo de Deus. Tá? Você não endureça o coração. Para você entrar nesse tempo de promessa, no tempo de Deus. Tá? Você não ficar de fora, tá? Desse tempo de Deus. O que mais, pessoal? Tiago 4, versículo 13 e 15. Ouça agora o que vos dizei. Hoje ou amanhã iremos para estar ou aquela cidade. Passaremos um ano ali. Faremos negócios. Bora no teu não, vá para lá. Faremos negócios e ganharemos dinheiro. Você nem sabe o que acontecerá amanhã. Então, você não sabe, ninguém sabe. Então, o que eu tenho que fazer hoje, eu faço agora. Porque eu não sei amanhã. Será que amanhã eu vou estar vivo, pessoal? Não sei. Tá? Qual é a sua vida? O que é a sua vida, né? Vocês são como a neblina. Então, é uma fumaça, é uma sombra que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveria dizer: Senhor, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então, é tudo se o Senhor quiser. Por isso que quando eu termino aqui meu vídeo, eu disse: se Deus quiser, eu estarei gravando aqui. Por quê? Não sei se amanhã eu estou aqui, tá, pessoal? Eu estou vivendo agora. Então, o que é que eu falo agora? Quando eu termino o vídeo, né? Agradeço a vocês e disse até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Não é isso que eu falo? Toda vez? Então, é assim que a gente tem que pensar, pessoal. Porque eu estou falando aqui agora para vocês, gravando esse vídeo, hoje, mas amanhã, não sei. Tá? Aí é tudo se Deus permitir que eu esteja aqui, tá, pessoal? Então, a gente tem que viver nesse tempo de Deus, tá? Não nesse tempo cronológico aqui. Então a gente está vivendo aqui, a gente vai ali para a cidade fazer o negócio, vamos fazer o plano, vamos fazer isso, mas se Deus permitir, tudo se Deus quiser. Se Ele não quiser, não acontece. Tá, pessoal? Então, agradecer a vocês, que eu vou dizer, se Deus quiser, né? Agradecer a vocês pela visualização. Obrigado, pessoal. Vocês estão gostando do estudo. Eu estou vendo que vocês estão gostando do tema, estão assistindo, estão dando uma audiência, uma visualização muito grande. Obrigado. Agradecer a vocês e agradecer a esse Deus e a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa é a espiritualidade permitir. Então, é se Ele permitir, pessoal, né? Tchau!